Meus irmãos, boa noite a todos que estão aqui, corajosos, perseverantes, num frio de pouco acima de zero, nem sei quanto está, mas não é muita coisa não. Corajosos irmãos, bem-vindos. Você que nos acompanha pela transmissão, a nossa saudação. Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. E vamos ler do verso 1 até o verso 6, que é o texto que nós temos diante de nós nessa noite. Então, Gálatas, capítulo 5, de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Senhor, já pedimos a Tua bênção sobre nós, ilumina nosso coração, nosso entendimento, para compreender a Tua palavra e como nós podemos aplicá-la a nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos lembrar um pouquinho o contexto dessas palavras do apóstolo Paulo, para que nós tenhamos a compreensão correta. Paulo escreveu essa carta com o objetivo de impedir que os crentes da Galácia seguissem a pregação de mestres judeus que haviam abraçado o cristianismo, mas que entendiam que para alguém ser cristão ele tinha que ser judeu também. E para onde Paulo ia, eles iam atrás de Paulo, querendo fazer com que aqueles que se convertiam com a mensagem de Paulo abraçassem a circuncisão. A circuncisão. Circuncisão era o símbolo da aliança de Deus com Abraão, que Deus mandou que fosse passada para todas as gerações. E o judeu se gloriava nisso, tanto é que se referia aos não-judeus como incircuncisos, quer dizer, aqueles que não eram circuncidados, e isso era um título que era alguma coisa que era falada com desprezo, né? Esses incircuncisos. Então, os judaizantes é o nome que a gente dá para esses mestres, eles vinham por todo lugar onde Paulo pregava o evangelho, querendo obrigar os não-judeus a se tornar circuncidados, como sinal de que eles estavam também guardando a lei de Moisés. Quando Paulo soube disso, escreveu essa carta, que foi enviada para as igrejas da Galácia, eram muitas, e onde ele argumenta contra se deixarem circuncidar. Basicamente, o que o apóstolo Paulo diz é que se eles aceitassem a mensagem dos falsos mestres, eles estariam regredindo, estariam abandonando o caminho da graça, da salvação em Cristo, para se submeter outra vez à escravidão da lei de Moisés. Paulo tem muitos argumentos na carta. No capítulo anterior, no capítulo 4, final do capítulo 4, a última mensagem, nós vimos a comparação que Paulo faz entre o sistema da lei e o sistema da graça, usando como ponto de partida as duas mulheres de Abraão, Sara, a legítima esposa, e Agar, a concubina, e também os descendentes dessas mulheres. Paulo, então, fala de Agar como representando o Monte Sinai, a recepção da lei e o sistema de salvação pelas obras na figura do filho Ismael. E fala de Sara como representando Jerusalém, a Jerusalém celestial, a salvação pela graça exemplificada no filho Isaque. E termina dizendo que nós somos como Isaque, nós somos descendentes de Isaque pela fé. E aqui nesse capítulo, ele agora procura
ele mostra as implicações disso tudo para o tema da liberdade cristã, no capítulo 5. O início do capítulo 5 começa falando de liberdade e Paulo vai dizer para eles que se eles abandonassem o evangelho, eles ficariam debaixo da escravidão. É isso que eu quero ver com vocês e espero que sua Bíblia esteja aberta aí. Nós vamos verso a verso, tentando entender o que é que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer aqui. Ele começa, verso 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Essa libertação de Cristo aconteceu na conversão. Quando nós somos convertidos, quando nós nos convertemos, nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus, nós somos justificados gratuitamente pela fé, nossos pecados são perdoados e nós somos libertos, verdadeiramente livres. Ficamos livres da culpa, da condenação, ficamos livres do domínio do diabo, do mundo sobre nós e podemos agora servir a Deus com liberdade, porque não estamos mais debaixo de escravidão. Cristo nos libertou quando Ele morreu na cruz e permitiu, pagou a nossa culpa, cumpriu a nossa dívida, para que nós pudéssemos então ser livres. E Paulo diz então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Isso que aconteceu foi para que nós experimentássemos a verdadeira liberdade. A liberdade aqui não tem a ver com a situação, o status civil. Naquele tempo havia muitos escravos. Mas havia escravos que eram livres. Por quê? Eles eram escravos, mas eles eram espiritualmente livres, porque eram crentes no Senhor Jesus. Cristo nos libertou para que fôssemos, de fato, livres, para que a gente pudesse servir a Deus com liberdade e alegria. Olha o final do verso 1. Por isso, agora Paulo vai fazer uma aplicação para os Gálatas. Permaneçam firmes. Permanecer firmes aqui é permanecer firme na mensagem do Evangelho, permanecer firmes naquilo que Paulo havia ensinado, que Cristo é o verdadeiro libertador. Permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. O jugo de escravidão que Paulo se refere aqui é viver debaixo da lei de Moisés, querendo guardar todos os seus mandamentos com o objetivo de ser salvos. É uma escravidão porque é impossível. A lei não foi dada para isso. Os judaizantes torciam o propósito da lei. A lei não foi dada como um caminho de salvação, mas para expressar a santidade de Deus, a norma de gratidão que nós devemos ter e também mostrar que nós somos incapazes de adquirir uma justiça que seja aceitável por Deus, porque nós quebramos toda a sua lei. Por isso, Paulo diz aqui, ele se refere ao sistema de mosaico como sendo um jugo de escravidão. Jugo, todo mundo sabe o que é, né? Jugo é um pedaço de madeira que você bota no cangote de 2 bois e bota eles para puxarem um arado, né? Então, é o jugo que você coloca ali em cima. Então, a gente vivia com... Quem estava debaixo da lei de Moisés para tentar agradar a Deus, é como se fosse um animal com esse jugo no pescoço, acorrentado a um animal muito mais rápido, muito mais forte, impossível de acompanhar, e você preso ali, se esforçando e não conseguindo seguir no ritmo que aquilo estava seguindo. Então, permaneçam firmes e não se submetam a jugo de escravidão. Ele usa a palavra de novo aqui, que desperta uma questão. Como de novo? Os Gálatas não eram judeus. Eles nunca tinham se submetido à lei de Moisés. Então, por que de novo? É porque os Gálatas, antes de conhecer a Cristo, eles eram idólatras. Eles adoravam outros deuses. E isso era a mesma coisa, isso era tão escravidão quanto você estar debaixo da lei de Moisés e querer se salvar. Ou seja, tanto o judeu quanto o gentil que adorava ídolos, eles estavam igualmente debaixo de jugo de escravidão. E a solução para ambos os casos, o legalismo e o misticismo, a falsa religião, é Cristo. Cristo nos libertou. Portanto, não se submetam a jugo de escravidão.
para nós hoje, o que é que isso significa? O crente é livre. Você é livre, você não está sujeito às normas, às regras humanas. Você não está debaixo da lei de Deus como sistema de salvação. De todos os povos que existem, de todas as pessoas que existem, o cristão é o que deveria desfrutar dessa vida com maior alegria. E comer de tudo, beber de tudo, com moderação, é evidente, né? E sair, visitar tudo, conhecer as belezas da natureza, agradecer a Deus por isso, a ter uma vida sexual com sua esposa, com seu marido, que seja abundante, feliz, sem culpa. É isso que o cristão deveria ser. O povo mais feliz do mundo. O povo mais feliz do mundo. Infelizmente, não é isso que a gente vê, não é? Às vezes, o cristianismo se torna uma religião que oprime, que tira a alegria de viver. Você vê crentes angustiados, medo de blasfemar contra o Espírito Santo, medo de estar fazendo alguma coisa errada diante de Deus, medo daquilo outro. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora, Paulo vai dizer mais adiante que essa liberdade não é libertinagem, por isso não perca na próxima segunda-feira, que é o complemento disso aqui. Tá? Na próxima segunda a gente vai ver o que é que Paulo entende por liberdade. Basicamente é isso, que nós somos livres para viver. Mas isso não quer dizer que nós somos libertinos. Há uma diferença entre ser livre e ser libertino, entre liberdade e libertinagem. Isso vai ficar claro mais adiante. Mas o ponto de Paulo agora é: vocês são livres, Cristo libertou vocês, não se sujeitem a jogo de escravidão. E aí Paulo, no verso 2, ele começa uma argumentação. Como é o costume dele, apresentar argumentos e razões pelas quais ele está dando essa ordem. Não se submetam ao judaísmo. Por quê? E aí ele vem então argumentar. Veja só a primeira coisa no verso 2. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. Cristo era o centro da pregação do apóstolo Paulo, é o centro do evangelho e era o centro da fé dos Gálatas. Antes dos judaizantes aparecer, Cristo era tudo para eles. Por quê? Morreu por eles, deu a vida por eles e era o caminho para a salvação. Mas agora, o que Cristo é e o que ele fez perderia completamente o valor se os Gálatas se deixassem circuncidar. Por quê? Porque a circuncisão era o símbolo, a marca da justiça pela lei. A circuncisão era o símbolo da religião judaica legalista, que era oposta a Cristo. Eram irreconciliáveis. Você não podia ser um judeu circuncidado, praticante da lei de Moisés, querendo se salvar por isso, e ao mesmo tempo ser um cristão. Então, se eles resolvessem se circuncidar, aderir ao legalismo do judaísmo, Cristo não serviria para eles, Cristo não teria o menor valor para ele, porque são excludentes. Sistema de salvação pela lei e o sistema de salvação pela graça. Você não pode ser salvo pela graça, pela fé em Cristo Jesus e querer ao mesmo tempo obedecer à lei de Moisés para a sua salvação. São duas coisas que se excluem. Tanto é que Paulo diz: se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não vai ter valor nenhum para vocês. Não vai adiantar nada, não vai ser útil para vocês o que Cristo fez na cruz. Mais claro do que isso, impossível, né? Mais claro do que isso, impossível. E Paulo, veja a veemência com que Paulo diz isso. No início do verso 2, veja só. Eu, Paulo, lhes digo isso. O que é que ele quer dizer? Por que essa ênfase? Eu, Paulo. É claro que era ele. Mas por que ele lembra que é ele, Paulo, que está dizendo isso? Porque, primeiro, Paulo tinha sido um judeu. Tinha vivido debaixo da lei a vida toda. Segundo, ele tinha sido um fariseu, que era observador zeloso da lei de Moisés. Terceiro, ele foi convertido e ele experimentou a graça de Deus e a liberdade em Cristo Jesus. Quarto, ele é aquele que havia pregado para os Gálatas. Lembram? Eu, Paulo, estou dizendo isso aqui para vocês.
Então, eu que preguei para vocês a liberdade e o evangelho em Cristo Jesus. Então, Paulo tinha toda a autoridade para dizer isso. A vida de Paulo era uma pregação. Era um exemplo disso que ele está dizendo aqui. Um judeu, fariseu, conheceu a liberdade do evangelho, pregou esse evangelho para eles. Com autoridade, Paulo diz, se vocês quiserem ser o que eu fui, Cristo não tem utilidade nenhuma para vocês. Tudo isso que vocês fizeram, se converter, ser batizado, professar Cristo, ser batizado, participar da ceia do Senhor, ir para a comunhão dos irmãos como crentes em Cristo Jesus, isso aí não vale nada. Perde o seu valor se vocês se deixarem circuncidar. Verso 3, ele reforça. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Paulo aqui reforça com mais um argumento. O primeiro é que se eles se deixassem circuncidar, Cristo não serviria de nada. O segundo é que se eles se deixassem circuncidar, eles tinham que guardar toda a lei. Por quê? Porque a circuncisão não era um sinal isolado, não era um ritual isolado. Ele era a representação, ele era a encarnação de toda a lei de Moisés. Simbolizava o judaísmo. Então, quem se circuncidasse tinha como obrigação guardar toda a lei. É como aqui, não é verdade? Quando você professa a sua fé em Cristo Jesus, você vem diante da igreja e você declara diante da igreja que você vai seguir nos caminhos de Deus. Você faz uma declaração de fé. O batismo é só um símbolo dessa declaração que você faz. Da mesma forma, a circuncisão era uma declaração pública de que a pessoa ia guardar e viver debaixo da lei de Moisés. Então não era só os Gálatas dizerem assim, tá bem, eu vou me circuncidar porque é um sinal do Antigo Testamento. Não. Circuncidar significava renunciar a Cristo e significava você se obrigar a guardar a lei de Moisés. Era tão importante quanto isso que eu estou dizendo para vocês. Verso 4. O terceiro argumento, o primeiro é, Cristo não tem valor. Segundo, você vai ter que guardar toda a lei. E o terceiro, vocês caem da graça. Olha o verso 4. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Esse talvez é um dos versículos mais complicados da carta aos Gálatas, porque naturalmente sugere que uma pessoa que antes havia sido salva, agora ela não é mais. Agora eu queria ver com vocês, a melhor maneira da gente interpretar isso aqui. Não vamos ler nas palavras do apóstolo Paulo aquilo que ele não está tratando. O apóstolo Paulo aqui, ele não está entrando na questão se os Gálatas eram de fato convertidos ou não, se eles eram crentes ou não, ou se eles eram salvos ou não. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se vocês se circuncidarem e virarem as costas para Cristo, vocês estão separados de Cristo e vocês caíram da graça. E isso é verdade. Por exemplo, se eu disser aqui, deixa eu pegar aqui, pastor Samuel, que aguenta pancada. Se eu chegar para o pastor Samuel e disser assim, pastor, se o senhor adotar o judaísmo e o legalismo como meio de salvação, você está separado de Cristo. Eu estou dizendo a verdade, sim ou não? Pô, é verdade. Se ele abandonar Cristo e seguir o judaísmo, ele caiu da graça. Graça aqui não é necessariamente a graça salvadora, mas o evangelho ou a igreja de Cristo como canal dessa graça. Veja só, os Gálatas haviam crido na mensagem, eles haviam professado a Cristo, eles haviam sido batizados, em outras palavras, eles haviam aceitado a graça de Deus na pregação do evangelho de Paulo. Tanto é que eles fizeram todos esses rituais e se tornaram membros da igreja cristã da Galácia. Então, eles abraçaram a graça, a mensagem da graça. Na hora que eles se deixam circuncidar e vão para o judaísmo, eles caíram da graça. Eles abandonaram o sistema de salvação pela graça por um que tem a ver com a salvação pela lei.
Não está em jogo se eles eram crentes sim ou não. Deus é que vai decidir isso aí. Não é? Deus é que vai decidir isso aí, embora para nós, né, para mim, pessoalmente, é uma coisa que eu vou falar no final, mas uma pessoa que professou Cristo e abandonou Cristo definitivamente por um outro sistema, isso aí não era crente. Mas esse não é o ponto de Paulo aqui. O que ele está dizendo para os Gálatas é o seguinte: se vocês ouvirem a mensagem desses homens e vocês seguirem o que eles estão dizendo e abandonarem o que eu preguei, vocês abandonaram a graça que eu anunciei em Cristo Jesus. Vocês estão separados do Cristo que eu preguei para vocês, que morreu pelos nossos pecados para que nós fôssemos salvos pela graça de Deus. A razão que Paulo dá para isso, que quem se deixar circuncidar está separado de Cristo e caiu da graça, é porque, no verso 5, nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Ou seja, nós que somos cristãos, nós esperamos, a nossa expectativa, a nossa esperança de vida eterna e de salvação vem da fé pela qual nós somos justificados. Aqui um trecho difícil de você traduzir, se você fizer a comparação aí com algumas versões, vocês vão ver como elas... É difícil, é um texto difícil. O que ele está dizendo é o seguinte: nós esperamos a vida eterna, essa é a nossa esperança. Essa esperança, ela é resultado da fé em Cristo Jesus. Pelo poder do Espírito Santo, nós estamos firmes nisso. O Espírito Santo nos diz que é pela fé em Cristo que isso haverá de acontecer e nós haveremos de obter isso aí. Essa é a razão pela qual, se vocês se deixarem circuncidar, vocês estão separados de Cristo. Porque os verdadeiros cristãos, pelo Espírito, esperam a justiça de Deus pela fé e não por obras. Pela fé e não por obras. Então, é complicado isso aqui, não é? Paulo, às vezes, diz umas coisas assim que só na glória mesmo que eu vou conversar com ele, se der. O último argumento dele, a consequência, a razão pela qual eles não deviam fazer isso aqui, se deixar circuncidar, está aí no verso 6. Porque em Cristo Jesus, nem a incircuncisão tem valor algum, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Olha que declaração do apóstolo Paulo. Ele diz aqui que em Cristo, essa questão de circuncisão e incircuncisão, judeu e gentil, não tem valor nenhum diante de Deus. Ninguém é salvo por descendência. Os judeus se gloriavam nisso, que eles eram descendentes de Abraão. Eles eram circuncidados, eles guardavam a dieta sagrada, tinham um calendário religioso, e eles se vangloriavam naquilo ali. E desprezavam os gentios. Os gentios, por sua vez, eles olhavam com desprezo para o judeu. Consideravam o judeu persona não grata. Chegou uma época que havia tanto judeu em Roma, e eles eram tão implicantes, e eles eram criadores de caso, a ponto de que o imperador Cláudio passou um decreto obrigando todos os judeus a saírem de Roma. Saírem de Roma porque nem o imperador aguentava a chatice dos judeus. Então, os não-judeus se gloriavam de não ser judeus e os judeus se gloriavam de não ser incircuncisos. Paulo está dizendo que em Cristo essas diferenças se terminam. Porque diante de Deus não é a questão de procedência, de status, de raça, mas o que importa, Paulo diz aqui, é a fé que atua pelo amor. É isso que vai fazer a diferença, é isso que vai salvar você. Só existe um sistema de salvação, só existe uma forma de salvação. E que vale tanto para judeu como para gentil, tanto para as pessoas do Antigo Testamento como as pessoas do Novo Testamento, que é mediante a fé em Cristo Jesus. É essa fé que salva e que no final é o que importa. Paulo está dizendo isso aos Gálatas, dizendo, se vocês se circuncidarem, isso aí não vai fazer a menor diferença no seu status diante de Deus. O verdadeiro status diante de Deus, porque em Cristo essas coisas perdem absolutamente o valor. Agora observe que ele qualifica essa fé
como sendo a fé que atua pelo amor. Lembra que eu disse que ele haveria de, mais adiante no texto, explicar o que é essa liberdade? A fé que salva, ela não vem sozinha. Ela atua pelo amor. Paulo precisava dizer isso, porque uma das acusações dos judeus contra Paulo, e a mensagem de Paulo, é que aquela doutrina de Paulo, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, dava ocasião para a libertinagem. Porque o argumento é o seguinte, e essa é uma implicação falsa da verdade, da doutrina. Se eu sou salvo pela fé sem as obras da lei, isso significa que, então, eu não preciso praticar as obras, uma vez que elas não sou salvo por elas. Não são as obras que vão me salvar. Então, se eu faço obras ou deixo de fazer, isso não vai afetar a minha salvação. Vocês certamente já ouviram gente dizer isso aí, não é? Mas quando o pessoal fala mais para a doutrina da eleição e da predestinação. Se você acha que é um eleito e um predestinado, então você vai viver de qualquer maneira, porque Deus já escolheu você para ser salvo. Mas quem faz esse tipo de observação é porque nunca entendeu o que é a eleição, a predestinação e a fé que salva. A fé que salva é a fé que atua pelo amor. A fé que salva, ela vai fazer com que você ame seu próximo. Ela vai mudar o seu coração, a sua atitude, vai fazer você perdoar os seus inimigos, respeitar a família do seu próximo, respeitar os bens do seu próximo, respeitar o nome do seu próximo, a autoridade do seu próximo. Quem ama o seu próximo guarda a lei. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. A fé em Cristo Jesus, ao contrário do que aqueles judeus estavam dizendo, não significa libertinagem. A liberdade para a qual Cristo nos libertou é a liberdade que nós temos de, por amor, obedecer à lei. Porque quem ama, cumpre toda a lei. Porque quem ama seu irmão não vai querer a mulher dele, não vai querer o carro dele, não vai falar mal dele, não vai querer as propriedades dele, vai respeitar a autoridade dele e assim por diante. Que resposta de Paulo, não é? A lei, ela se cumpre pela fé que atua pelo amor. Em outras palavras, Gálatas, vocês não têm necessidade alguma de se deixar circuncidar e guardar aquela mensagem que estava sendo pregada. Hoje em dia nós vivemos situações semelhantes. Existem ramos do evangelicalismo, sempre houve, através da história da igreja, sempre houve dentro da cristandade movimentos similares aos judaizantes que procuram roubar a nossa liberdade em Cristo. Já no início da história da igreja cristã, você vê aqui os Gálatas sendo assediados por gente que queria introduzir legalismo dentro da igreja, a lei de Moisés para ser observada. Durante a Idade Média, com o surgimento do catolicismo, regras e normas foram acrescentadas, condicionando a salvação, a mediação da igreja, a prática dos sacramentos, a prática da caridade. Seitas surgem onde falam de Cristo mais alguma coisa. Cristo mais a guarda do sábado, Cristo mais o dízimo, Cristo mais uma ordenança ou coisa semelhante. Hoje em dia, a gente vê isso também acontecendo nas igrejas. E a mensagem de Gálatas é atual, ela é muito atual, porque fala sobre essa liberdade que Cristo nos libertou e como pela fé a gente pode cumprir aquilo que Deus nos deu. Eu vou terminar aqui no verso 12, porque eu falei mais depressa do que eu pensava. Eu tenho 30 minutos, nunca aconteceu isso na minha vida. Geralmente é o tempo todo. Mas aí nós podemos ir do verso 7 até o verso 12. Aqui nesses versículos, o apóstolo Paulo expressa a indignação dele com aqueles que estavam promovendo confusão lá na igreja dos Gálatas, introduzindo um outro evangelho. No verso 7, ele ironiza, ele faz uma pergunta
aos Gálatas, que é o que a gente chama de pergunta retórica, né? É uma pergunta para a qual você já tem a resposta, mas que ajuda a expor o coração e a mente da pessoa a quem a pergunta é dirigida. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que os chamou. Gálatas, vocês estavam indo bem, vocês começaram bem. Quando eu estive aí, eu preguei o Evangelho, vocês creram, vocês foram batizados. Que alegria, que felicidade naquela época. Eu estava doente, tinha um problema nos olhos, vocês estavam dispostos a arrancar os olhos de vocês e dar os olhos para mim. Mas o que aconteceu? Quem impediu? Vocês iam correndo bem. Quem impediu vocês de continuar a obedecer à verdade? Agora vocês mudaram. Estão abandonando o evangelho que vocês ouviram por um outro evangelho, evangelho da lei, evangelho da escravidão, do jugo, do usos e costumes. Quem foi que convenceu você? Quem é que persuadiu? Quem é que impediu vocês de continuar a obedecer à verdade? Ora, Paulo sabe a resposta. Quem impediu foram os judaizantes, foram os falsos mestres que estavam lá pregando o evangelho. Mas a pergunta é, eles vêm de Deus? Esses pregadores, foram mandados por Deus para os Gálatas, para que eles soubessem a verdade, porque Paulo talvez tenha pregado um evangelho meia boca, não é um evangelho falso. Ele diz no verso 8, essa persuasão não vem daquele que chamou vocês. Essa persuasão, essa tentativa de convencer vocês de largar o Evangelho de Cristo para abraçar a lei de Moisés, isso aí não vem daquele que chamou vocês desde o início. E quem é que chamou vocês lá no princípio? O Espírito Santo. Deus, mediante Cristo, no poder do Espírito Santo, através da instrumentalidade de Paulo, tinha chamado os Gálatas para vir a Cristo e serem perdoados. Quem está por detrás desses outros pregadores? Não era aquele que havia chamado eles no início, através de Paulo. E aqui, Paulo só não está dizendo, mas certamente está implícito que não é Deus, podendo ser Satanás. Podendo ser obra maligna. Essa persuasão não vem daquele que o chamou. Satanás está ativo e ele usa pessoas. Por trás do falso mestre existe uma atuação maligna. Atrás da heresia, por detrás do falso ensino, está aquele que é o pai da mentira. Muita gente se preocupa com o diabo, porque o diabo pode tirar sua saúde, pode tirar seu emprego, pode destruir sua vida, seus relacionamentos. O diabo pode fazer tudo isso, mas tem uma coisa mais importante do que isso: o diabo pode cegar você para a verdade. E como é que ele faz isso? Trazendo a mentira, levantando homens e mulheres que parecem ser cristãos, mas cujo ensino é contra Cristo. Então, eles não foram enviados por Deus. Eles não estão cheios do Espírito Santo, estão cheios de outro Espírito. Mas não o Espírito Santo. Verdade é importante. E o diabo é o pai da mentira e nele não há verdade, diz Cristo, lá no Evangelho de João. Nele não há verdade. Então, essa persuasão, Paulo está dizendo aos Gálatas, que está aí no meio de você, essa tentativa de convencer vocês não vem de Deus. Isso aí é obra de Satanás. E aí, a recomendação. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, se vocês... O fermento... vou começar do básico, né? Todo mundo sabe, pão é feito de fermento, você prepara a massa, bota um pouquinho de fermento, leveda e a massa vai aumentando até que ela possa estar pronta para ir para o forno. Eu não sou cozinheiro não, mas imagino que é assim. E basta um pouquinho de fermento para levedar um bolo desse tamanho de farinha. Basta um pouco de fermento. Porque o fermento tem esse poder de influenciar e de levedar aquilo onde ele é colocado, é que na Bíblia o fermento sempre é visto como símbolo do pecado. Basta apenas um pequeno pecado, não resolvido, não tratado, acariciado e tolerado, e ele vai inflamar todas as áreas da sua vida. Sendo assim, se os Gálatas
deram. De onde veio tudo isso? Como é que começou tudo isso? Os falsos mestres mandados pelo diabo, mas sem dúvida, porque vocês também deram asa. Vocês abriram a porta, convidaram esses homens para pregar na igreja de vocês. Abriram a porta da casa de vocês, ligaram a televisão de vocês, foram no celular e seguiram o canal dele, o blog dele, o podcast dele. Um pouquinho da heresia contamina o resto. Basta um pouco. Começa assim. Como é que o crente se desvia? Como é que ele larga o evangelho? Começou escutando esses caras. Um dia um pouquinho, contribui para o cara, para ele continuar lá até o canal dele, e vai, pede a literatura dele, se inscreve no curso dele, e daqui a pouco já abandonou o evangelho, está numa seita. Pouco de fermento, leveda toda a massa. Por isso que Paulo está furioso aqui nessa carta. Está furioso contra os Gálatas, porque é verdade que o falso profeta estava lá e o diabo estava agindo através dele. Mas os Gálatas também abriram a porta. Abriram a porta. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas Paulo é incorrigível. Olha o verso 10. Tenham confiança no Senhor, de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Essa é a confiança do pastor quando ele vê que o seu rebanho está sendo assediado, que os membros da sua igreja estão consumindo esse tipo de coisa e ele não consegue ajudá-los a parar com isso, mas ele confia, ele diz assim: tenham confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Talvez a tradução melhor fosse: eu espero, né? Eu tenho confiança, eu tenho essa expectativa, não posso ter certeza, mas eu gostaria muito que vocês não mudassem a forma de pensar de vocês. Que vocês continuassem a acreditar naquilo que eu preguei desde o início para vocês. É isso que eu espero, essa esperança, o acalento do meu coração. Veja o amor de Paulo pela igreja, a preocupação dele para com a igreja. E veja como é importante a verdade, gente. Doutrina, hoje em dia a doutrina é desprezado como se fosse uma coisa que esfria a pessoa. Não teve um missionário com um coração mais ardente do que o apóstolo Paulo. E assim mesmo foi quem escreveu tratados teológicos mais profundos na história da igreja, que hoje estão na Escritura. Se o coração não está aquecido pelo Espírito Santo, aquilo que você escreve, aquilo que você crê, aquilo que você acredita, aquilo ali não vai fazer a menor diferença. Não vai fazer a menor diferença. Paulo era essa combinação de pastor e mestre, teólogo, que nós queremos ser e precisamos ser. Eu queria que vocês não mudassem sua forma de pensar. E aquele, continuando, mas aquele que está perturbando vocês, está se referindo, embora no singular, na verdade são os mestres que estavam lá, seja quem for, o que dá a impressão de que essas pessoas chegavam dizendo: vocês sabem quem nós somos? Nós viemos de Jerusalém. Quem mandou a gente foi Pedro, Tiago e João, discípulo de Jesus. Esse Paulo não é discípulo de Jesus, não. Ele se converteu depois, ele não é dos 12. Mas nós viemos de Jerusalém. Essa é a nossa mensagem. Resposta de Paulo: quem quer que seja que chegou aí pregando outro evangelho, lembra o início da carta aos Gálatas? Ele começa dizendo isso: ainda que eu ou um anjo do céu pregue um outro evangelho que seja maldito. Paulo não tinha respeito humano, não. Não. Estava comprometido com Cristo. Quem quer que seja, não importa quem seja, essa pessoa vai sofrer a condenação. Vocês notaram uma coisa aqui? Para falar nisso eu me lembrei, porque que meu tempo acabou mais cedo. É que não teve música, né? Mas foi bom porque eu vou terminar aqui, primeiro essa parte aqui. Não foi bom não, porque eu senti falta do Judá tocando, mas tudo bem. Vocês notaram uma coisa aqui? Se a verdade do Evangelho é progressiva e Deus está revelando novas verdades, então Paulo não podia fazer o que ele está fazendo. Paulo só pode brigar e argumentar porque ele tinha certeza que o Evangelho já estava fechado e que o Evangelho
estava tão claramente definido que você podia dizer o que é que era falso e o que era verdadeiro. Estão entendendo meu argumento? Por que é importante isso? O catolicismo romano na Idade Média acatou que a revelação de Deus é progressiva. Por isso que doutrinas como a Ascensão de Maria, a perpétua virgindade de Maria, a intercessão dos santos, a doutrina do purgatório, elas não estão na Bíblia, porque Deus não se revelou somente na Bíblia, mas Ele foi revelando sua verdade, mais verdades através da história. Se isso é verdade, Paulo não tinha base nenhuma para contestar outras formas de evangelho, outras maneiras de entender o evangelho. Ele fala como quem está seguro, só tem um evangelho, aquele que eu preguei aqui a vocês. Se vocês mudarem de pensar, vocês estão perdidos, estão separados de Cristo e caíram da graça. E são malditos, como ele diz lá no início, do capítulo 1. Mas hoje em dia, o que acontece? As seitas, quase todas elas vão dizer que elas são a revelação de Deus para os últimos tempos. Mormons, por exemplo. Como é o nome da igreja? A igreja dos santos dos últimos dias. Deus guardou a revelação do anjo Moroni, que está no livro de Mórmon, para os últimos dias. São fruto de uma nova revelação. O islamismo começa com Mohammed dizendo que recebeu uma visita do anjo Gabriel, do arcanjo Gabriel, trazendo uma revelação superior ao judaísmo e ao cristianismo. Uma nova revelação. E muitas doutrinas que tem dentro do meio evangélico é gente que viu o anjo, ouviu a voz de Deus, viu Cristo, teve um sonho, e aí introduz uma doutrina que não está na Escritura Sagrada. Por isso que a reforma protestante, ela fincou o pé nesse ponto central. Sola Scriptura. Somente a Escritura. O que não estiver na Bíblia, isso aí não pode ser considerado como matéria de fé e prática. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática e ela somente. Por isso, é o que nós cremos que Paulo acreditava também. Tanto é que ele pode brigar, ele pode saber os limites do cristianismo. Existem limites. E onde estão esses limites? Aqui na Escritura. E o que estiver fora, então, merece a condenação do apóstolo Paulo. E ele termina aqui chateado. Viu? Para quem acha que não tem oração imprecatória hoje em dia, olha aqui. Mas, irmãos, se eu ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Aqui é bom explicar. Uma das coisas que os judaizantes faziam é chamar Paulo de hipócrita. Porque Paulo dizia que não precisava se circuncidar, mas circuncidou Timóteo. Não é? Paulo não circuncidou Timóteo, aquele ajudante dele que ele encontrou em Derbe, está lá no capítulo 16 de Atos, se não me engano, ou 14, não sei, a memória falta. Mas Timóteo era um jovem que Paulo queria levar com ele, e por conta dos judeus, para onde Paulo ia pregar, Paulo circuncidou Timóteo. E todo mundo sabia disso. E aí vem a acusação que Paulo era hipócrita, de que Paulo pregava a circuncisão. Tanto é que circuncidou Timóteo. O ponto é que Paulo circuncidou Timóteo porque Timóteo era judeu. A mãe dele era judia, o pai era gentil, por isso que ele não tinha sido circuncidado. Mas ele tinha um direito à circuncisão por conta da sua descendência. Paulo circuncidou por conta disso. Mas os judeus chamavam Paulo de hipócrita. Olha a resposta de Paulo. Verso 11. Meus irmãos, se eu ainda prego a circuncisão, como esses caras estão dizendo aí, por que eu continuo sendo perseguido por eles? Por quê? Se eu prego a circuncisão, está tudo bem para eles, é isso que eles querem. Mas agora, por que eles me perseguem? É uma prova de que realmente eu não prego a circuncisão. Mas, nesse caso, Paulo diz, estaria desfeito o escândalo da cruz. Estaria desfeito o escândalo. Se Paulo estivesse pregando a circuncisão, o escândalo da cruz teria sido desfeito. Qual é o escândalo? Cristo morrendo pendurado numa cruz, como sendo o caminho pelo qual Deus salva pecadores. Isso é um escândalo para o judeu. Paulo pregava isso.
e era acusado de promover escândalo. Mas se ele pregava a circuncisão, o escândalo da cruz está desfeito, como eu disse desde o início. Circuncisão e Cristo são duas coisas incompatíveis se você vai seguir a lei de Moisés, da qual a circuncisão é símbolo. E olhe no verso 12 agora. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Paulo está falando, né, oração imprecatória, né? Olha, quem dera que se mutilassem. Eu não preciso explicar o que é que Paulo está dizendo aqui, né? Todo mundo sabe o que é a circuncisão. Na verdade, o que Paulo está dizendo, eu quero que se castrem, que se castrassem, ou seja, um uso exagerado, um erro da faca, não é? Paulo meio que está dizendo assim, né? Tomara que eles se mutilassem, esses que estão perturbando vocês. Oração imprecatória contra esses falsos profetas. Não sei onde foi que eu estava, que alguém me perguntou, acho que foi ontem, na devocional dos Wings of Faith, do grupo de moto da igreja, que foi aqui, a devocional. O assunto acabou sendo discutir essas coisas e alguém perguntou, me lembrou que eu tinha falado uma vez que no Novo Testamento, os autores, os apóstolos e escritores do Novo Testamento, quando eles tratam com os falsos profetas, eles nunca pensam assim. Eles são bem intencionados. Estão errados, mas são sinceros. Nunca, nunca. Falso profeta no Novo Testamento é falso em todos os sentidos. Falso porque Deus não mandou, falso porque não é profeta, falso porque a mensagem dele é falsa e falso porque as intenções são erradas. Sempre. Não tem nenhuma passagem no Novo Testamento em que você vai encontrar o apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, escritores da Bíblia, o escritor de Hebreus, dizendo assim, não, eles são sinceros. Só estão errados, mas são sinceros. Não. Falso profeta é condenação. Agora, com relação aos membros da igreja, a atitude é outra. A atitude é de ajuda, abrir os olhos, fazer isso que Paulo está fazendo. Né? Procurar convencê-los a não entrar pelo erro. Mas falso profeta, da parte da Bíblia, não merece nenhuma consideração ou nada. Termino aqui, porque meu tempo agora, de fato, está terminando e eu quero dar oportunidade para perguntas. Na próxima segunda, nós vamos ver a questão da liberdade, a verdadeira liberdade para a qual Cristo nos libertou. Nós vamos orar, queria chamar o pastor Samuel para vir à frente. Vamos ficar em pé para descansar um pouquinho e aí a gente já passa para a perguntas e respostas. Q&A. Vamos orar.